Então, pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer um comunicado a vocês, né? Na questão da... Não vou esperar chegar mais ninguém, não, porque, na verdade, nunca chega, né? O pessoal não dá a atenção à disciplina de projeto integrador, infelizmente, né? Faz parte da, desse perfil, né? Não sei por quê, né? O pessoal tem tanto medo de projeto integrador, não sei por que o pessoal foge tanto, não sei por que o pessoal inventa tanta desculpa para não fazer os compromissos, né? Não se comprometer. É como eu costumo falar, todo mundo quer aproveitar o bônus, né? Todo mundo quer a parte boa. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo levanta o braço, né? Mas é, quem está disposto a fazer por onde para ir, né? São poucos os que fazem isso. Então, pensando nisso e analisando esses últimos 2 meses, né? Que na verdade são 2 meses que a gente vem de uma forma mais intensa, trabalhando com o desenvolvimento do projeto, né? Na verdade, tudo, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Tudo começou naquele recesso que vocês tiveram, né, onde foi solicitado para as equipes, né, postarem naquele mural digital, né, o Padlet, a descrição do problema e os objetivos do aplicativo. Né. Já cansei de pedir para o pessoal colocar nome completo, endereço de e-mail, e eu acho que em alguns momentos eu estou falando em japonês, né, porque tem alguns grupos que não colocam, né? Não colocaram. Então, pensando em tudo isso, em todo esse cenário, o que é que a gente vai fazer, né? Já entrei em contato com a coordenação e com a gestão da escola. Então, o projeto, a minha orientação sobre a quarta Olimpíada, eu estou abrindo mão dela, tá? Então, a partir da aula de hoje, a gente vai continuar com conteúdos, vai iniciar com conteúdos, né? Vamos abandonar. Eu, assim, não vou mais obrigar ninguém a participar, que era o que boa parte queria, né? Agora, só que a gente vai trabalhar com conteúdos. Aí você me pergunta se algum de vocês aí tiver com algum grupo que não esteja no perfil desses que não estavam fazendo nada, que estavam se esquivando, que estavam, né, sempre arrumando desculpa, né? Então, se você não né, se você não faz parte desse grupo e quiser, certo? E quiser que eu oriente na elaboração do projeto, oriente, eu não vou fazer nada por ninguém, né? Porque o papel do professor é orientar, né? Então, se algum de vocês e quem depois quiser assistir, né? Porque eu acho muito difícil, ninguém assiste as aulas gravadas, só pedem para ter aula ao vivo, a gente faz. Mesmo assim, eu coloco para gravar, mas depois não assistem. Né? Então, quem depois estiver assistindo, né? Então, quem tiver o interesse em participar, eu vou estar à disposição para ajudar, né? Orientar as pessoas na elaboração do projeto. Mas quem não tiver também, sem problema, não vou estar me estressando, não, tá? E depois que a gente passa dos 30, a gente não quer resolver problema, não. A gente quer evitar problemas, certo? Então, a gente vai começar com conteúdo já hoje. E na próxima sexta-feira, 17/7, já teremos a primeira atividade individual, tá certo? Então, marquem aí na agenda de vocês que na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, lá no Classroom vai ser disponibilizada uma atividade individual para vocês, certo? Então, de acordo com o conteúdo que a gente visualizar, assistindo, conseguir alcançar hoje e na próxima sexta. Então, na próxima sexta-feira, a gente continua com essa aula às 9h20, 9h30, certo? E depois tem um conteúdo, né? E à tarde, às 16 horas, que não vai chocar com o horário da aula do Educa PE de vocês terão uma atividade disponibilizada no Classroom,
tá certo? Essa atividade será individual e ela vai ter um tempo para execução, certo? Antes de iniciar a aula, só para a gente concluir esse assunto, que tem muita questão que, eu não, eu não consigo comunicação com a minha equipe, essa distância, tá? Inúmeras desculpas, né? Que teve até um caso que, assim, foi, digamos que a gota d'água, foi de um estudante, que eu não lembro a série, nem lembro o nome, nem vou citar, mesmo se soubesse, não ia citar, que ele veio implorar para mudar de equipe, certo? Implorou, porque pediu, que aconteceu e que não sei o que, mudou. Depois que mudou, esse integrante também continuou não fazendo nada na equipe nova dele, né? E aí eu perguntei a ele, né, no particular, o que é que a equipe dele estava fazendo, né? E aí ele passou uma meia hora para me responder, ou seja, ele foi consultar possivelmente os colegas sobre o que era o aplicativo, que nem isso ele sabia, né? Não implorou tanto, nunca assistiu aulas, né, ao vivo, nunca apareceu, né, muitos só sabem marcar a presença, não sabem assistir, certo? Então, aí vem essa questão, o distanciamento, o distanciamento está acabando comigo, isso, aquilo, outro, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Tá? A gente vai ficar num jogo aqui, vai passar o dia todo dizendo, discutindo os males que esse cenário está ocasionando para a gente. Mas aí eu vou fazer uma comparação, sei que muita gente não gosta de comparação, eu também não gosto, mas assim, só para vocês terem entenderem, né, que é aquela máxima, quando a gente quer, a gente faz, quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Eu dou aula em outra instituição, que para alunos de primeiro ano, igual vocês, né, e eles estão participando, estão fazendo o projeto, esse mesmo projeto que vocês estão fazendo, que eu estava tentando, né, fazendo com vocês, eles estão fazendo lá. São turmas de 45 alunos também, certo? Então foram formadas equipes. Nas aulas semanais, que é só uma aula também, tá? Não é mais de uma não. Nas aulas semanais, tem uma turma que eu tenho 45, eu tenho 42 alunos. Aparece os 45, aparece os 42. Não são turmas misturadas, são turmas individuais. Mas isso aqui também não faz diferença, que eu já fiz isso com vocês, pode dizer, mas por conta disso que são separados, mas também já aconteceu de fazer isso com vocês na terça-feira era o primeiro B e na sexta era o primeiro A. E também a desculpa era que chocava com a aula do professor Tiago. Eu marquei para 9h30, mesma coisa, 7 alunos. Né? Então, assim, o problema não é meu. Então, essas duas turmas, com 45, outra com 42, participam das aulas, começaram o projeto depois de vocês e já tem projeto pronto, né, para participar da quarta onda. Outra coisa, todo dia, na verdade, todo dia não, se eu deixar, né, porque eu não tenho tempo, infelizmente eu não tenho tempo suficiente, mas se eu deixar, todo dia tem uma reunião com uma equipe, né, para discutir o andamento do projeto. Então, todo dia você chega no meu WhatsApp, professor, hoje o senhor pode participar da reunião que a gente está discutindo aqui, se isso é bom, se isso é ruim para o aplicativo, né, para o projeto. Então, todo santo dia, se eu deixar, eu me alongo a tarde inteira, só que eu tenho que preparar a aula, eu preciso fazer meu planejamento, então nem todo dia eu participo. Aí não, hoje não vou poder, que eu vou fazer isso. Ou então, não, vou participar rapidinho, 10 minutos, né, só para escutar e para dar uma opinião. Ou seja, eles têm um interesse, né? Então, igual vocês, aulas virtuais, né? Todo mundo de casa, todo mundo tá sofrendo com esse cenário, mas eles têm um diferencial, né? Eles se comprometeram com a ideia, né? Eles compraram a ideia. Diferentemente, não estou generalizando todos. Infelizmente, não são todos, né? Mas uma grande parte. Então, fica aí, para quem chegou agora, fica definido isso, tá? Quem quiser continuar com o projeto, continua, mas a gente vai ver uma nota por fora, não vou garantir nada, certo? E os demais, na verdade, para o geral, para todo mundo, vai ser conteúdo a partir de hoje. E na próxima sexta-feira, a nossa primeira AT individual, com tempo marcado,
às 16 horas da próxima sexta-feira, vai ser disponibilizado no Classroom, tá certo? Então, a gente fecha a conta e passa a régua. Agora, só digo uma coisa, tá? Todas as aulas estão gravadas, tem um registro de tudo, e eu não quero escutar e nem ficar sabendo que fulaninho ou fulaninha está reclamando porque não participou de um evento, né? Porque bota na cabeça de vocês, vocês estão em uma escola técnica, né? E esse tipo de projeto, isso é comum. Né? Eu não gosto disso, eu não quero isso. Então, sinto informar, mas você está na escola errada, porque você tem que praticar, você tem que colocar em prática o que você aprende. Né? É um projeto, teoricamente, digamos que simples, né? Mas são, na verdade, 6 meses, 5 meses para depois, protelando, procrastinando. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu tento, e não dá, e fulano não foi, fulano não vai, aquela confusão toda, né? E assim como vocês, os outros colegas também da outra instituição, também não se conheciam, né? Começaram a estudar junto esse ano, mas todos estão completamente comprometidos com o desafio, certo? Então é uma pena, mas é assim que a banda toca. A gente tem que dançar conforme a música, né? Se tá dançando forró, eu não vou dançar frevo, porque senão eu vou ficar fazendo papel de palhaço, né? Então vamos iniciar a aula de hoje. Alguém tem algum comentário, alguma observação para fazer? Então, beleza. Deixa eu começar a apresentar aqui a minha tela. Consegue visualizar minha tela, não consegue? Consigo sim, professor. Obrigado. Então, ó, a gente vai começar a estudar as regras da ABNT, certo? As regras da ABNT é que determinam como é que deve ser o formato de projetos, de artigos, né? São as normas, né? As normas de como a gente deve escrever qualquer tipo de trabalho acadêmico, tá certo? Então, por que é utilizado essas regras? Para que cada pessoa não faça de uma maneira um determinado projeto. Então, vai ter um evento, um exemplo lá da Olimpíada, né? Tem que seguir as regras da BNT para quê? Para que cada pessoa não faça de uma maneira. Sei lá, faça colorido, faça descaracterizado, tamanho da letra maior, né? Porque tem lá o limite de páginas. Então, quando eles determinam, né, fazem de acordo com as regras da BNT, então isso vale para todos. Se você descumprir, você é eliminado. Aqui está um roteiro da aula de hoje, espero dar conta dele, são 9h40. A gente vai ver os objetivos, né, das regras da BNT, os elementos pré-textuais, ou seja, o que antecede o trabalho, né, e os tipos de trabalhos acadêmicos, tá certo? Então, ó, as normas da ABNT, né, são essenciais para dar ao conhecimento científico, né, que vai ser descrito, um cunho de maior confiança e seriedade. Ou seja, o objetivo das regras da ABNT é exatamente a padronização, certo? Eu padronizo os meus trabalhos acadêmicos. Como eu falei para vocês, o exemplo da Olimpíada. Então, não adiantava deixar o tipo de escrita livre, porque aí você ia fazer com o tamanho da letra, por exemplo, estou usando o tamanho da letra para exemplificar. Se são 10 páginas o trabalho, ou 5, então eu vou fazer com o tamanho da letra 20, porque aí eu escrevo menos e vou alcançar a quantidade de páginas, certo?
Ou então, eu vou escrever com uma letra menor para poder eu escrever mais, ter mais conteúdo para apresentar para o evento, certo? Então, para evitar esse tipo de contratempo, se utiliza, né, as regras de ABNT para padronizar, certo? Padronizar a escrita dos trabalhos acadêmicos, tá certo? E aí, ó, é um critério de normatização que é utilizado em vários países, ou seja, não é uma invenção do professor Paulo, não é uma invenção do Brasil, isso é uma coisa que é utilizada por vários países, certo? Então, principalmente quem está na graduação, que vai fazer a submissão de projetos, né, internacionais, então aí, utilizando as regras da ABNT, mesmo estando no Brasil, você não precisa mudar o seu padrão. Utilizando as normas da ABNT, você já está de acordo com as regras do evento. Tem como fundamentos a necessidade de uma padronização para os trabalhos acadêmicos. Daqui a pouco a gente vai ver os principais tipos de trabalhos acadêmicos, tá certo? Que é assim, para quem deseja, né, para quem tem esse anseio de seguir para a carreira na graduação futuramente, e até para o próprio curso, né? Lembrem-se que vocês têm projeto integrador no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E não é porque esse ano não funcionou, né, da maneira como a gente vinha fazendo, que nos próximos, no segundo e terceiro ano, vocês vão ter essa vida fácil também, tá? Lembrando que no terceiro ano, principalmente no terceiro ano, vocês vão ter que escrever o projeto de conclusão de vocês, né? Então, o que muita gente reclamou agora, né, que uma das desculpas era, porque não formou o grupo com as pessoas que eu queria, com as pessoas que eu tinha proximidade. Beleza. No segundo e terceiro ano, né, vocês estão livres para formar as equipes, mas também vão ter também problemas com essa questão de equipes, tá? Não é porque você faz a sua equipe com os seus melhores amigos que o trabalho vai ser 100%. Eu digo isso por experiência de algumas equipes no terceiro ano de agora, né, que eles vêm formar as equipes com os melhores amigos, né, e não estão produzindo nada. Né? Engraçado, né? Às vezes o seu melhor amigo não é a melhor pessoa para você trabalhar com ela. E aí, ó, uma definição para as regras da ABNT, definir um padrão único, né? Que aí você vai transmitir uma informação que você pesquisou, né? Ou pode ser a conclusão de um estudo, certo? Ou um conhecimento científico, né? Que você quer que ele siga em diante, tá certo? Então, essa é um dos objetivos das regras da ABNT. Então, falou em ABNT, nunca esqueça essa palavra aqui, padronizar. Né? É a finalidade das regras da ABNT, padronizar os trabalhos. Né? Por quê? Porque aí vai tornar fácil a compreensão, né, para qualquer pesquisador, porque aí você você também faz pesquisas. Né? Se der tempo, hoje eu mostro para vocês um site do Google que você pode fazer pesquisas sobre trabalhos que já foram escritos e publicados. Certo? Então, ele torna-se fácil para um pesquisador, né? Para um cientista, para qualquer professor no mundo. Certo? Por quê? Porque ele está seguindo as regras da ABNT. E aí, ó, os trabalhos desenvolvidos com o auxílio das normas da ABNT obedecem a determinadas exigências, né? Então, é exigido, que os tornam mais considerados e de maior credibilidade. Então, se o seu trabalho segue as regras da ABNT, então o seu trabalho tem uma maior credibilidade, tá certo? Então, ó, não é porque você fez um trabalho hoje que daqui a 10 anos as regras vão continuar as mesmas, tá? As regras estão em constantes atualizações, então é interessante que você esteja sempre atento ao site da ABNT, né, para ver quais são as atualizações que foram realizadas, tá bom? Então, importante esse ponto aqui
para que você não esteja utilizando uma norma que ela já foi atualizada, ou seja, você vai estar fora dos padrões, certo? Então, porque de tempos em tempos, ó, essas normas, elas sofrem atualizações. Aí os tipos de trabalho. Eu tenho artigo científico, eu tenho projeto, certo? Eu tenho monografia, eu tenho dissertação e eu tenho tese. O artigo científico ele pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer nível de escolaridade. Pode estar no ensino fundamental, ela pode elaborar um artigo científico, certo? Assim como no ensino médio, no ensino técnico, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né? Ela pode escrever um artigo científico. Na verdade, quem deseja seguir essa área acadêmica tem que estudar bastante sobre isso aqui para você escrever. Quanto mais publicações você tiver, maiores são suas chances no mundo acadêmico. Projeto também, ó. Projeto eu escrevo um projeto em várias situações, né? O que a gente estava tentando vivenciar era um exemplo de projeto, né? Então, tudo isso aqui eu tenho que seguir as regras da ABNT, certo? Então, o projeto eu posso desenvolver desde do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, né? Ou seja, especialização, mestrado, doutorado, eu posso escrever um projeto. Para desse projeto, ele pode se transformar, não é obrigatório, mas ele pode se transformar em uma monografia, ele pode se transformar em uma dissertação de mestrado, e ele pode se transformar em uma tese de doutorado. Lembrando, tá? A monografia ela é feita na graduação, ok? A dissertação ela é feita no mestrado e a tese ela é feita no doutorado, certo? Então, esses três aqui. A monografia, ela também, às vezes, depende da instituição, ela pode ser feita a título de pós-graduação. Você vai estar fazendo uma pós, uma especialização, então eles podem cobrar, aí vai depender da instituição, pode cobrar uma monografia ou pode cobrar um artigo científico, né? Então, aí vai de instituição para instituição, tá certo? Então, são esses os principais tipos de trabalhos acadêmicos. Eu tenho o artigo científico, eu tenho projeto, eu tenho monografia, eu tenho dissertação e eu tenho tese, tá certo? Então, são esses os 5 tipos de trabalhos acadêmicos. E aí a gente vai ver cada um. Ó. O artigo científico, a publicação dele vai ter uma autoria declarada, então pode ter um ou mais autores, no máximo até 5, tá certo? E aí, no artigo científico, o que é que se faz? Você vai apresentar, você vai discutir ideias, certo? Você vai apresentar, vai discutir métodos. Você vai apresentar e discutir técnicas, certo? Ou processos. E vai apresentar os resultados, né? O que foi que você colheu, né? Ao término desse desenvolvimento desse artigo científico. Que na maioria das vezes ele antes era um projeto, né? Do projeto ele virou um artigo e do artigo com certeza você vai ter um resultado, tá certo? E aí, ó, não tem restrição para área, são as diversas áreas de conhecimento que trabalham com que você pode trabalhar na escrita de um artigo científico, tá certo? Teve um projeto, ó. É um projeto temporário, né? É um esforço temporário. Alguém está conectando. É um esforço temporário. Projeto. É um esforço temporário
empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Essa fala do PMBOK, né? Uma definição. Então, se eu vou, quando uma determinada empresa ela vai desenvolver um produto, né? Ou então quando vai se criar um serviço, né? Então eu tenho que fazer um projeto do que é que eu vou precisar, né? O que é que eu vou utilizar, né? Quais são no caso do produto, qual é a matéria-prima que eu vou utilizar, no caso de um serviço, né? Vou desenvolver um aplicativo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Primeiro, qual é o assunto que eu vou abordar, né? Então, depois que eu definir isso e que eu prototipar ele, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para desenvolver ele, né? Isso pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser um programa para computador, né? Então, aí se encaixam como serviço, né? E aí eu vou ter um resultado exclusivo, né? Se o projeto foi desenvolvido pode ser por uma, por duas, por três, por cinco pessoas, né? Então, eu vou ter, todas essas pessoas vão ter uma função na equipe, né? E aí eles vão decidir se vou criar um novo celular. Vou desenvolver um serviço aí de alguma coisa, né? Então, tudo isso, né? Então, tudo isso eu vou ter, vai precisar de um esforço temporário, tá bom? E aí, como eu falei, ao término eu vou ter um produto, um serviço ou um resultado exclusivo daquela situação. Aí vem a monografia. Como eu falei, a monografia é muito utilizada nas graduações, né? Então, você vai fazer, a sua graduação vai ser em enfermagem, vai ser em informática, vai ser em engenharia civil, né? Vai ser em arquitetura, vai ser em medicina, vai ser em letras, o que você for fazer, né? A graduação que você escolher, ao término, você vai ter que elaborar uma monografia, certo? No caso de algumas graduações, quando são tecnólogo, eles não, boa parte das instituições, eles não exigem monografia, né? São aqueles cursos de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos, quer dizer, então, quando é o curso tecnólogo, eles, boa parte das instituições, eles não exigem monografia. E aí, o que é que você vai desenvolver? Você vai desenvolver um projeto, né? Às vezes ele pede um artigo científico, certo? Então, aí é o que se diferencia. Mas, se a graduação for licenciatura ou bacharelado, né? Então, você, ao término do seu curso, você vai ter que obrigatoriamente escrever uma monografia, certo? Às vezes, aí vai depender do curso, às vezes você pode fazer em dupla e às vezes é individual, tá certo? Então, aí vai de cada instituição. Aí vem a dissertação. A dissertação, ela é utilizada, né? É o trabalho acadêmico utilizado para quem faz mestrado, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, só falando aqui sobre, reforçando a monografia. Ele vai estudar um assunto específico, né? E aí, como eu falei, é um trabalho de conclusão de curso, né? De graduação, e algumas instituições usam como trabalho de conclusão de pós-graduação, certo? Então, vai escolher um assunto. Minha graduação é na área de informática, e aí eu vou escolher o uso, como ensinar programação para pessoas com deficiência auditiva, né? Então, eu vou apresentar algum método, alguma ferramenta, né? Defender por que aquele método, por que aquela ferramenta ela é importante para o aprendizado de pessoas com deficiência auditiva. Eu vou escrever um assunto, o meu assunto vai ser como ensinar informática para crianças do Fundamental 1. Então, eu vou dizer que a ferramenta XYZ, né, as ferramentas XYZ, elas são interessantes para o aprendizado da informática dos alunos por conta disso, disso e daquilo, certo? Então,
é a máxima da monografia. Alguém conectou e desconectou. Aí a dissertação ela já é um pouco, digamos que é mais avançada do que a monografia, porque ela vai defender uma ideia, certo? A dissertação, pessoal, é individual, tá? Isso aqui não tem como você fazer em dupla. Então, na dissertação, você vai trabalhar sozinho com ela. Individual, certo? E aí, ó, como ele fala, como eu coloquei no texto aqui, é uma opinião pessoal, né? Ou seja, do autor sobre um determinado assunto, né? Então, ele vai defender uma ideia. Ele vai dizer que isso, sei lá, a ferramenta, criou uma ferramenta para ensinar programação para alunos do ensino médio, do primeiro ano do curso de desenvolvimento. Então, ele vai defender que aquela ferramenta que ele criou, ela é melhor do que a outra ferramenta, por aquilo. Ele tem que provar também. Tá? Não é só dizer e ficar por isso mesmo, não. Tem que mostrar o porquê, né, que aquela defesa dele, a defesa da ideia dele é melhor do que as ferramentas atuais, certo? Então, a dissertação é uma elaboração de um texto subjetivo, onde o aluno vai expor o que pensa, certo? Então, ele vai expor o pensamento dele. Mas, lógico, esse pensamento tem que ter um nexo, tá? Não é expor o que ele pensa de forma aleatória e que veio na cabeça dele, não. Tá bom? Então, ele tem que expor uma coisa que tenha começo, meio e fim, né? Que tem uma sequência lógica. Aí vem a tese. A tese é utilizada nos doutorados e nos pós-doutorados, certo? E aí é o tipo mais representativo. Ó. E aí consiste em um trabalho científico monográfico, né? Aborda um único tema, né? Um tema exclusivo, exige pesquisa própria, certo? Da área científica em que se situa, com os instrumentos metodológicos específicos, ou seja, quais foram os métodos que a pessoa encontrou. Na maioria das vezes, a tese, né, ela é um tipo de projeto, ou melhor, é um tipo de pesquisa exclusiva, que ela não existia até então. Né? Tem que ser algo novo, aí, inovador, né? Que vá solucionar algum problema, certo? Então, é algo, digamos que, inédito. Né? Algo que você vai criar, que você vai fazer, né? Através dessa sua tese. Então, como eu falei, a tese é utilizada nos doutorados e nos pós-doutorados, tá certo? Então, essa é também feita de forma individual, tá? Não pode fazer em dupla ou em equipes. Em duplas ou equipes só vai até a monografia. Como eu falei, artigos pode fazer, como também pode fazer individual. O projeto também, você pode fazer individual ou em equipe, em dupla, em trio. A monografia aí vai depender da instituição, se ela vai permitir ou não se você faça em dupla, né? Ou se vai ter que ser individual, né? E aí, a partir da dissertação, o trabalho ele é individual, tá certo? Aí, a estrutura dos trabalhos acadêmicos, ó. Divisões dos trabalhos. Eu tenho os elementos pré-textuais, eu tenho os elementos textuais e eu tenho os elementos pós-textuais. Ou seja, os elementos textuais é o que antecede o texto que você está escrevendo, tá certo? Os elementos textuais é introdução, desenvolvimento, conclusão, e elementos pós-textuais a gente vai ver descrito cada um. Os elementos pós-textuais são das referências em diante. Ó, exemplo de elementos pré-textuais, ou seja, vem antes do seu texto, né? Nós temos a capa,
que é um elemento obrigatório, certo? E aí na capa vem o nome da instituição, o curso, o autor ou os autores, certo? Aí vai depender, né? Se for projeto e artigo, pode ter autores de certeza, né? Mais de um autor. Se for monografia, aí vai depender da instituição, tá certo? Aí depois vem o título, né? O título do seu artigo, o título do seu projeto, o título da sua monografia, o título da sua dissertação. Então vai colocar também na capa a cidade e o ano. Aí depois vem folha de rosto. Isso aqui é só a partir de monografia em diante, tá? Em artigos, em projetos, não se usa folha de rosto, ok? Então, na folha de rosto, deve conter os seguintes itens. Aí vai repetir novamente, ó. Nome do autor, título do trabalho, cidade, ano, uma breve descrição do trabalho, né? E onde deve estar já incluído o objetivo e o nome do orientador, ok? Mas isso aqui é só de monografia em diante, ok? Para artigo e para projeto, não precisa. Aí, outro exemplo de elementos pré-textuais, errata, né? Você só vai utilizar esse tipo de elemento aqui, né? Se for necessário você fazer algum tipo de correção, né? Se você, depois de concluído, depois de lançado, pode ver que às vezes alguns livros têm isso, né? No capítulo tal, né, aparece essa errata, onde tem tal nome, tal conteúdo, não é isso, eles fazem a correção, tá certo? Folha de aprovação. Isso aqui, como eu falei, só vai ser utilizado de monografia em diante, né? Então, a folha de aprovação ela é um elemento obrigatório, né? Que aí ela só vai ser lançada posteriormente o resultado, né? Após a sua avaliação. E aí, né, nessa folha de aprovação vai ter os nomes do orientador e dos examinadores, né? Que aí aqui é um exemplo do que vocês terão no terceiro ano, né? Então, vocês vão ter que ter essa folha de aprovação aqui no projeto. Na verdade, não é projeto, né? A gente chama de plano de negócio, mas ele é bem parecido com monografia, tá certo? Então, aí você vai ter essa... Então, você vai ter isso no seu projeto lá no terceiro ano. A dedicatória não é obrigatória, né? Às vezes você quer fazer uma dedicatória para o seu pai, para sua mãe, para alguém que lhe incentivou e tal, né? O espaço reservado dedicatórios, o autor do projeto deve dedicar seu trabalho, mas não é obrigatório. Se não quiser dedicar ninguém, beleza. Agradecimentos, né? E aí o autor ou os autores podem utilizar para definir lá, né? Para lembrar alguma pessoa que impulsionou a chegada ao final do curso, a conclusão. Né? Então, é a forma de você agradecer. Aí vem a epígrafe, né? Também é opcional, certo? Não é um elemento obrigatório. Então, neste espaço, o autor faz uma citação. Se você gosta de um determinado autor, eu gosto de Paulo Freire, eu gosto de um determinado escritor, pensador, então eu faço uma citação lá, uma frase, não é um parágrafo inteiro, tá? Uma frase que você gosta, você gosta de utilizar aquilo ali para a sua vida, né? Então você pode colocar lá no seu trabalho, mas também não é obrigatório, tá? É opcional. Resumo, aí vem em alguns projetos é exigido resumo, né? Em outros não. No artigo científico, veja só, todos aqueles que a gente viu, né? Artigo, projeto, monografia, dissertação e tese. Com exceção do projeto, que nem todo evento pede o resumo do projeto, todos os outros vai ser necessário você escrever um resumo, certo? Então, esse resumo tem que ter de 150 a 500 palavras, certo? Não pode passar disso aqui, nem pode ser menor que 150 e nem maior que 500, certo? 500 palavras.
e abaixo do resumo tem que ser escrita palavras-chave. Essas palavras-chave têm que estar dentro do resumo, tá? Então, em média, são 5 palavras-chave que você tem que colocar. Então, essas palavras têm que ser retiradas de dentro do seu resumo, né? Se não tiver no resumo, não pode ser palavra-chave. O resumo em língua estrangeira. Aí vai depender do evento. No caso de vocês, o projeto de vocês no terceiro ano, por exemplo, não precisa do abstract, certo? No caso do projeto do terceiro ano. Mas aí, dependendo do evento que você vai publicar o seu artigo, né, ele vai pedir que você coloque o resumo em português e o abstract, né, ou seja, o mesmo resumo, só que em inglês, tá certo? Então, aí vai ser uma exigência, né, do evento. Então, isso aqui é comum na elaboração de artigos, certo? Na elaboração de artigos científicos, você vai ter que escrever o resumo em língua estrangeira, ou seja, o abstract, tá certo? E aí, se você utiliza, né, se o seu projeto, se a sua monografia, se a sua dissertação, sua tese tiver ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, né? Então você vai criar individualmente uma lista de ilustrações, uma lista de tabelas, uma lista de abreviaturas, né, uma lista de símbolos e o sumário, tá certo? Então, isso se o seu projeto tiver muitas ilustrações, muitas tabelas, isso aqui é mais direcionado para de monografia em diante. Em projeto, em artigo, não se usa, mas monografia, dissertação e tese, é sempre comum você utilizar isso aqui. Aí vem os elementos textuais, ó. Tem a introdução, certo? É um texto introdutório, onde são citados os assuntos, a justificativa, o objetivo, né? Então, na introdução, eu tenho que abordar esses 3 pontos aqui. Okay? Aí vem o desenvolvimento, né? Que é a parte do trabalho da ideia exposta e desenvolvida, né? Aí você vai tratar o assunto de forma detalhada. Você não pode detalhar o seu projeto, a sua pesquisa já na introdução, não. Porque a introdução é o seu cartão de visita. Você vai deixar aquela. Igual quando você lê um livro, né? Você começa a ler, quando o livro é bom, você se identifica com ele. Quanto mais você lê, mais vai dar vontade de você seguir para o capítulo seguinte, certo? Então, isso também tem que acontecer nos trabalhos acadêmicos. Você lê a introdução e ficar curioso para saber como é que foi o desenvolvimento, né? E aí, lá no desenvolvimento, vai ter alguns tópicos, algumas seções, e a ideia é que você prenda a atenção do leitor, né? E faça com que ele fique instigado a ler sempre a próxima sessão, sempre o próximo conteúdo, certo? Então, essa é a ideia do desenvolvimento. E aí depois vem a finalização. Então, você também quer saber, né, quando você está lendo um livro, a conclusão, né? Se o final foi feliz, se não foi. Então, do mesmo jeito, é um trabalho acadêmico, né? Você quer saber, e aí? Como é que foi? Os autores conseguiram chegar no objetivo deles, né? Os objetivos que ele traçou lá na introdução, né? E aí o produto ou o serviço dele, né, ele conseguiu concluir, né? Quais foram as dificuldades, e se ele concluiu, ele pretende fazer uma nova versão, sei lá, atualizada, né? Uma versão mais na frente. Às vezes você faz o trabalho na sua graduação, né? E aí esse trabalho, ele tem viés, ou seja, tem como você continuar ele. Isso funciona bem parecido com um filme, com uma série, né? Você assiste o filme lá e tem a conclusão dele, né? Que afinal às vezes você vê, acho que vai ter um episódio novo, né? Ou então, tem o filme tal, vai ter a versão 2 do filme. Então, do mesmo jeito, é o seu trabalho, né? Ele pode ser concluído aqui, né? Comum também, tem filme que só tem uma vez. Não, finalizou aqui, esse aqui foi o máximo, que é o máximo que a gente pode chegar nessa temática. Ou então eu posso dizer, não, eu vou fazer uma nova versão, ou seja, no mestrado, né, que aí vai ter uma versão avançada desse produto, desse serviço que a gente criou. E isso também vale, fiz na graduação, continuei no mestrado,
e quero dar continuidade a esse trabalho no meu doutorado, no meu pós-doutorado. Também pode ser de um problema, certo? Então, tudo isso você vai ter que colocar na conclusão, né? Você vai mostrar o que foi concluído, os resultados apresentados e os seus, que a gente chama de trabalhos futuros, né? Então, vai ficar nesse ponto aqui, tá certo? Então, os elementos textuais, digamos que é o miolo do seu projeto, do seu trabalho, né? Pode ser artigo, dissertação, projeto, monografia, tese, certo? Vai ter que ter esses 3 elementos aqui. Aí vem os elementos pós-textuais, já estou no final aqui, faltam 5 minutos para acabar a aula. As referências, ou seja, as pessoas que você... Todo projeto, todo tema que você escolher, vai ter alguém que já escreveu algo sobre, certo? Se não tem, então, faça por onde você raramente vai ter pelo menos alguma coisa parecida com o que você está pesquisando, com o que você está explorando, certo? Então, é um item obrigatório em qualquer obra acadêmica, certo? Então, se é um projeto, se é um artigo, se é uma monografia, se é uma dissertação, se é uma tese, você vai ter que ter referências. Você vai ter que... é como se você vai se espelhar em alguém. De forma positiva ou não. Você pode concordar, na verdade, você pode concordar ou não com a pessoa. Voltando ao exemplo lá, do ensino de programação para alunos de ensino médio. O autor fulano de tal, ele diz que a ferramenta, sei lá, Visualg, né, é a melhor ferramenta para aprender lógica de programação, por isso, por isso e por isso. Certo? Você pode citar no seu trabalho. Mas aí você discorda, mas eu não concordo por isso, por isso, por isso, porque a ferramenta tem um bug assim, que a ferramenta não faz isso, não sei o que, não sei o que. Mas, em contrapartida, a ferramenta Y, ela faz isso, isso e isso, por isso que eu defendo a ferramenta Y, certo? Então, é a forma de você vai pegar outros autores, e como também você pode pegar um autor que fale bem daquela ferramenta, dizer, não, fulano de tal diz que essa ferramenta é boa por isso, por isso, por isso. E eu ainda complemento que ela faz mais isso, aquilo e aquilo outro, certo? Então, se você vai citar o nome de alguém, né, vai referenciar alguém no seu trabalho, você tem que colocar ela aqui, né? Então, todo trabalho, obrigatoriamente, tem que ter uma referência. Se não tem uma referência, né, você não vai muito longe com ele. Então, tem que ter alguém que você fazer o comparativo, né? Se você vai defender, se você vai discordar ou não, tá certo? E aí, as referências é uma lista numerada em ordem alfabética, onde encontram-se os títulos consultados para a criação da monografia, do projeto, do artigo, da dissertação, da tese. Aí depois das referências vem um anexo, que é opcional, não é obrigatório. As referências é obrigatório, tá? Aqui, item obrigatório. O anexo é opcional, documentos agregados à obra para fins de comprovação de dados ou ilustração. Né? No seu projeto você fez uma pesquisa com alunos do primeiro ano para saber deles quais as dificuldades. Foi exatamente que você comprovou que a ferramenta tal não gerava dificuldade no aprendizado deles. Então, você fez esse formulário, então aí você vai anexar ao seu trabalho esse formulário, né, com as perguntas. Não vai colocar as respostas de todo mundo, né, porque aí vai ficar um trabalho gigante, né, mas aí você pode colocar o formulário com as perguntas, né, então fizemos uma pesquisa de campo, tal, com alunos do primeiro ano do curso de desenvolvimento de sistemas, da escola tal, né, e eles responderam o formulário abaixo, ponto, certo? Então, aí ele vai entrar em anexo. Aí vem o glossário, também é um item opcional, não é obrigatório, né? E aí você vai listar, né, palavras desconhecidas ou de sentido obscuro com os seus respectivos significados. Em artigos e projetos, isso não é muito comum, né? Mas de monografia em diante é sim. Por quê? Porque, às vezes, principalmente, se você está escrevendo alguma coisa direcionada para a tecnologia, tem muitos termos que pessoas que não são da área não conhecem, né? A pessoa vê no texto lá uma palavra chamada hardware, software, mobile,
né, palavras de língua estrangeira ou até palavras na língua portuguesa mesmo, mas que sejam jargões, né, como costuma falar, da nossa área de tecnologia, né, bug, né, uma vez eu falei para uma colega, não, é porque deu um bug, aí ela olhou para mim e disse, traduz que eu não sei o que é um bug não, né, então aí vai ser no glossário que eu vou inserir lá, que bug é uma falha no sistema, né, uma falha operacional que não deu a resposta esperada pelo usuário, né, então eu vou colocar no meu glossário. Lembrando, só de monografia em diante que eu vou ter essas duas opções aqui, tá certo? Aí vem o apêndice, que também é opcional, né? As normas da ABNT, são documentos agregados à obra para fins de apoio e à argumentação, né? Então eu posso incluir, ó, questionários também, assim como no anexo, posso inserir entrevistas, né? Tabulação de dados, tá? Eu fiz a entrevista com alunos do primeiro ano do ensino médio que tinha faixa etária entre tantos anos e tantos anos, né? Era alunos do sexo, tantos alunos do sexo masculino, tantos do sexo feminino, né? Quais tinham computadores, quais não tinham, tinha smartphone, tinha internet em casa, coisas desse tipo. A gente está no último slide, 2 minutinhos eu concluo aqui. Aí são as formatações das regras de ABNT, né, que são exigidas. Papel A4 em folha branca, quando você vai fazer a impressão. Exemplo, lá no terceiro ano, quando você for fazer a impressão do seu projeto, a impressão final, ele tem que estar em papel A4 de cor branca. Mas eu quero fazer o meu azul, rosa, verde, né, tem aquelas folhas de A4 colorida, não pode, tá certo? Tem que ser branco. A fonte você vai escolher se você quer a Times ou se você quer o Arial, tem que ser uma dessas duas. O tamanho é 12, certo? E também na cor preta. Não, mas eu quero colocar o meu título de azul, de verde, de rosa, não pode, certo? Vai ter que colocar notas de rodapé, né? Legendas e tabelas. Na verdade, aqui, peraí. Nas, como colocar isso aqui? Legendas e tabelas, a fonte deve ter o tamanho 10. Tá? O texto, né, tem que ter tamanho 12. Mas se você colocar uma figura, e nessa figura você vai ter que colocar uma descrição, né? E a descrição dessa figura e a fonte de onde você pegou ela tem que estar no tamanho 10, certo? E quando você faz citações com mais de 3 linhas, você também tem que deixar essa citação no tamanho 10, tá certo? Itálico, quando é que eu uso itálico? Quando eu tiver, quando eu escrever palavras de outro idioma. Então, se a palavra é em inglês, em espanhol, em francês, eu utilizo, né, eu deixo essa palavra, esse termo, em itálico, né? Esta orientação não se aplica às expressões latinas apud e et al, né, que é entre outros, que a gente também vai ver mais na frente o que cada um desses aqui significa, tá certo? Margens direita e inferior tem que estar em 2 centímetros, que é o padrão já quando você abre o Word, por exemplo, e esquerda e superior 3 centímetros. Parágrafo e espaçamento, né? Tem que ter o parágrafo e espaçamento entre as linhas de 1,5. Aí você tem que ir nas configurações para fazer isso. As referências devem ser separadas uma das outras com espaçamento duplo, né? As referências que a gente viu que é a fase final lá no elemento pós-textual, certo? O alinhamento do texto, né? O texto deve ser justificado para que ele fique alinhado à esquerda e à direita. E aí, porque ele solicita que você utilize o texto justificado, porque isso vai mostrar, né, uma aparência mais organizada, né? E a escrita ela fica melhor distribuída, certo? Então, são uma das, né? Tem tantas outras regras, mas essa aqui é o básico que você deve dominar, né, para poder escrever desde o artigo até a tese, tá certo? E aqui a fonte é a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Dúvidas, perguntas?
Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode falar ou pode deixar aí no chat. Não esqueçam de confirmar a presença de vocês, né? Temos aqui 10 estudantes, mas já na frequência vai aparecer bem umas 30. Umas 30 presenças. Então é isso, pessoal. Se você não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, isso, Everton. Palavra em língua estrangeira, como você deu o exemplo aí, hardware e software, ele tem que colocar em itálico. Mas se você está escrevendo qualquer um daqueles tipos de, de projeto, né? São projetos, são artigos, são monografias, são dissertação, né? Então você coloca ele em itálico, tá certo? Aí, no caso, se na frase tem, por exemplo, hardware e software, você deixa hardware em itálico, software em itálico, e o i, você deixa ele normal, tá certo? Alguma outra dúvida mais, pessoal? Não, a questão nesse caso aqui que eu coloquei aqui no meu último slide aqui, a fonte foram as referências, né? De onde eu trouxe essas informações, né? Até corrigir aqui. Certo? Mas em trabalhos acadêmicos você vai colocar referências, não vai colocar fontes. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então por hoje é só. O material vai estar disponibilizado logo mais no Classroom. E não esqueçam que na próxima sexta-feira, às 16 horas, teremos a nossa primeira AT da disciplina. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Beleza, professor. Tchau. Desculpa ter dado esse trabalho ali, viu?